Saúde aos nossos irmãos, irmãs e amigos com a paz do Senhor. Gostaria de, nesse instante, ler um texto que encontra-se no livro de Esther, capítulo 2, versículo 19, apenas uma parte desse texto que diz: Estava sentado à porta do rei. Dou o seguinte tema para esta reflexão: a porta do rei. Quando lemos esta parte final do texto de Esther, capítulo 2, verso 19, nos deparamos com um importante homem que diariamente se punha à porta do soberano da Pérsia, o rei Xerxes. Seu nome era Mardoqueu, e esse passou a frequentar a porta do rei desde o dia em que sua prima Esther casou-se com o rei. Foi graças a Mardoqueu estar na porta desse monarca que esse descobriu uma conspiração para tirar a vida do rei, e, posteriormente, o rei soube disso. Assim, por intermédio do judeu Mardoqueu, a vida desse rei persa foi preservada. Um pouco mais tarde, coube ao rei recompensá-lo. Sobre essa recompensa real, assim está escrito: Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Esther 6, verso 10. Observe que até o rei sabia que Mardoqueu sempre estava sentado junto à porta de seu palácio. Então Amã, o persa, que extremamente odiava os judeus e particularmente a Mardoqueu, mesmo a contragosto, teve que proclamar a plenos pulmões: Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Verso 11. O mais interessante é que Mardoqueu, após ter recebido toda essa homenagem, retornou à porta do rei. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberto a cabeça. Verso 12. Isso sim que é gostar de porta, não é mesmo? Bem, passado algum tempo, aconselho que você leia todo o livro de Esther, Mardoqueu foi recebido pelo rei Xerxes. Agora Mardoqueu estava no paço, na corte, no palácio. E diante dos grandes do império, Mardoqueu foi trazido à presença do rei, conforme Esther 8, versos 1 e 2. O resto dessa magnífica história, vocês devem saber. O que eu mesmo dizer com isso é que todos nós, crentes em Cristo, temos o privilégio de adentrar a casa do Rei dos Reis. Não precisamos ficar às portas de sua casa. Sim, um dos grandes privilégios dos crentes em Cristo é poder ter a liberdade de frequentar a casa do Senhor, a igreja. Casa essa que o Senhor Jesus chamou de casa de meu Pai, João 2,16. É nessa casa que louvamos, adoramos, exaltamos e glorificamos o nome do Senhor. Esse é o melhor lugar do mundo para alguém estar. Num dos salmos dos coraitas está escrito assim: Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Salmo 84, verso 10. Isto é, a igreja do Senhor é um lugar insubstituível para uma pessoa verdadeiramente convertida. E quando falo em igreja, não devemos somente pensar na estrutura física do prédio, e sim que os irmãos, a igreja, a eclésia, estejam reunidos aos outros irmãos em firmeza de propósito, o que é muito melhor. Lembrai que o Pentecostes somente aconteceu porque os irmãos estavam reunidos uns com os outros, cultuando juntos. Naquela igreja não havia lugar para desunião eclesiástica entre os irmãos. Lucas escreveu: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos 2, versos 1 e 2. A sequência dessa narrativa vocês conhecem. Irmãos, irmãs, amigos, é na igreja que exercemos a comunhão uns com os outros. Sim, é verdade que fomos chamados para termos primeiramente a comunhão com Cristo, o Filho de Deus. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1, verso 9. Porém, não devemos nos esquecer que além dessa comunhão vertical, ou seja, de baixo para cima, entre nós e o Senhor, há outra comunhão muito importante. Por isso, como consequência de estarmos ligados a Ele, vivemos também em comunhão com os nossos irmãos, pois está escrito: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 7. Isto é, desfrutamos da comunhão horizontal. Finalizando, mas sem a pretensão de esgotar o assunto, não esqueçamos do exemplo de Mardoqueu. Ele foi leal ao rei e a seu povo, os irmãos judeus. Não arredava o pé à porta do rei. Que nós também não nos ausentemos da casa do Senhor, porque o Rei da Glória virá nos chamar, nos buscar e nos recompensar. João 14, versos 2 e 18, Apocalipse 2, 17, 23 e 26.